Você verá as coisas que acontecerão antes da chegada de Jesus. Você verá os sinais de desastres no mundo, mudanças na igreja, angústia em Jerusalém e o apagão dos céus. Você está preparado para enfrentar a verdade sobre o fim dos tempos? Este é o vídeo das profecias bíblicas mais assustadoras. A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história já foi publicado que abrange uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra. Parcialmente porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar, e portanto ninguém pode escrever o começo do nosso mundo com autoridade. Nós somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo vai acabar. Isso é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer a curiosidade deles. Foi para prepará-los para o futuro, para que não ficassem surpresos quando ele chegasse e para que não o interpretassem mal. Seja grato que Jesus foi tão franco em compartilhar o que o futuro nos reserva. As pessoas perguntam: estamos nos tempos do fim? No entanto, a Bíblia fala dos últimos dias, e estamos nos últimos dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes, onde a primeira profecia dos últimos dias se cumpriu. Toda geração cristã deve viver para estar pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro cheio de predições. Suas páginas contêm 735 predições. Uma predição pode ser encontrada em 1/4 dos capítulos da Bíblia. Do começo ao fim, é basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em predições do que outros. 596 das 735 predições já ocorreram e se cumpriram literalmente de acordo com a predição da Escritura. Portanto, 81% de todas as profecias bíblicas já se tornaram realidade, e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes do caso. Não é preciso muita confiança para acreditar que os 19% restantes também acontecerão. Essa é uma pontuação muito alta. A Bíblia provou estar 100% certa para cada predição que poderia ter sido cumprida até agora. Do resto, a maioria delas está preocupada com o retorno real de Jesus e o que acontece depois disso. Quantas dessas predições ainda precisam se tornar realidade antes que Jesus volte? A resposta é cerca de 20, e estamos observando para ver essas acontecerem primeiro antes de procurarmos pelo retorno do Senhor. Jesus nos disse para vigiar e orar. O que nós vigiamos? Não podemos ficar parados e observar as nuvens para esperar que ele apareça. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer: fique de olho no que está acontecendo no mundo e veja quais sinais eu dei a você para ajudá-lo a se preparar. Sinais são os sinais. Então vamos olhar para Mateus capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a ele: quais serão os sinais ou sinais do seu retorno? O que faríamos se não soubéssemos quando vai acontecer? À pergunta deles, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus por ele ter respondido de forma tão direta. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente. Mas aqui ele dá uma lista dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus em segredo, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 24. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e disseram: diga-nos quando tudo isso acontecerá. Que sinal sinalizará seu retorno e o fim do mundo? Jesus lhes disse: não deixe ninguém enganar vocês, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Messias. Eles enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não se assustem. Sim, essas coisas devem acontecer, mas o fim não virá imediatamente. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em muitas partes do mundo, mas tudo isso é apenas o primeiro das dores de parto, com mais por vir. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos.
vocês serão odiados em todo o mundo por serem meus seguidores, e muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. E muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muitos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para que todas as nações o ouçam, e então virá o fim. O dia está chegando em que vocês verão o que Daniel, o profeta, falou sobre o objeto sacrílego que causa desolação, de pé no lugar santo. Leitor, preste atenção. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para os montes. Quem estiver no terraço de uma casa não deve descer para pegar suas coisas. Quem estiver no campo não deve voltar nem para buscar seu casaco. Como será terrível para as mulheres grávidas e para as que amamentam naqueles dias. E orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá uma angústia maior do que em qualquer tempo desde o começo do mundo. E nunca mais haverá algo assim. De fato, se aquele tempo de calamidade não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Mas será abreviado por causa dos escolhidos de Deus. Então, se alguém disser, vejam, aqui está o Messias, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos messias e falsos profetas se levantarão e realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Vejam, eu avisei vocês com antecedência. Portanto, se alguém disser, olhem, o Messias está no deserto, não se incomodem em ir lá ver. Ou, olhem, ele está escondido aqui. Não acreditem, pois assim como o relâmpago brilha no leste e ilumina até o oeste, assim será quando o Filho do Homem vier. Assim como a reunião dos abutres mostra que há um cadáver por perto, assim esses sinais indicam que o fim está próximo. Logo depois da angústia daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes no céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal de que o Filho do Homem está vindo. E haverá um profundo lamento entre todos os povos da terra. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com o toque forte de uma trombeta. E eles reunirão seus escolhidos de todas as partes do mundo, desde os extremos da terra até os extremos do céu. Agora aprendam uma lição com a figueira. Quando seus ramos brotam e suas folhas começam a nascer, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, podem saber que seu retorno está muito próximo. Eu lhes digo a verdade, esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras nunca desaparecerão. Porém, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. Agora, nesse trecho, ele deu 4 sinais distintos da sua vinda. Então, quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro é claramente desastres no mundo e dimensões. Por exemplo, guerras, fomes e terremotos. Estes certamente estão acontecendo, mas eles têm acontecido há mais de 1000 anos. Eles estão ficando mais intensos. Então, certamente estamos neste primeiro sinal. Já há guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus diz, não se deixem enganar. Ele diz isso de novo e de novo ao longo do caminho, à medida que nos aproximamos do fim. O perigo é engano tanto dentro quanto fora da igreja. Neste caso, ele diz, de falsos cristos, falsos messias, pessoas que aproveitarão a turbulência dos desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Há exemplos bem conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores e levam as pessoas para lugares desertos só para terminar em tragédia. Mas há muitos falsos cristos, falsos salvadores que afirmam ser o libertador prometido de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas houver, mais falsos libertadores haverá. Mas como Jesus nos aconselha, não se alarmem, não se preocupem quando souberem de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome que irrompeu.
ele disse algo surpreendente. Esses são eventos dolorosos, mas não são dores de morte, eles são dores de parto. Então, quando vocês lerem sobre desastres na mídia, essas são as dores que significam que algo novo está prestes a nascer. Isso deve mudar completamente nossa atitude. Nós sabemos para onde o mundo está indo. Não devemos nos alarmar ou nos desanimar, nem ficar tão preocupados quanto o mundo ficará com essas coisas. Desastres no mundo são as dores de parto de um novo mundo que está para nascer. Portanto, somos muito diferentes. Temos simpatia por aqueles que estão sofrendo desastres e expressamos isso e ajudamos. Mas em nossos corações não estamos alarmados, estamos esperançosos, estamos procurando por um novo nascimento de um novo mundo e, portanto, não estamos desanimados ou deprimidos por todos os problemas no mundo. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria: não entrem em pânico, não se perturbem, mas até se alegrem e digam: esses são todos sinais de que algo novo está acontecendo. O segundo sinal da sua vinda não é no mundo, mas na igreja. Desastres no mundo são o primeiro sinal. A igreja, não o mundo, é o segundo sinal da sua vinda. O primeiro aviso são desastres ao redor do mundo. O segundo são mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes: guerras, terremotos e fomes. A primeira é perseguição. Seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto deste sinal seria uma redução significativa do tamanho da igreja. O amor da maioria esfriará quando toda a igreja estiver sob pressão. Muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, sairão sob os fardos da perseguição universal. Seu amor esfriará. Esse é um sinal muito deprimente. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado a cada grupo racial. A terceira parte do sinal é que o evangelho será proclamado. Uma igreja menor e purificada terá um impacto maior no planeta. É exatamente isso que Jesus está implicando. Falsos profetas podem ser uma fonte de engano em tudo isso. Estamos cientes dos ensinamentos dos falsos profetas. Quando não há paz, eles ensinam paz em vez de serem uma fonte de desafio. Sua mensagem é de conforto. Está tudo bem. Isso não vai acontecer. O conselho de Jesus é continuar. Não cedam a esses falsos profetas. Quem perseverar até o fim será salvo quando esse sinal ocorrer. Quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo. Esse é o conselho de Jesus para todos os cristãos. Por que deveria ser assim? A resposta é que trigo e joio crescem juntos, e quanto mais se aproximam da maturidade plena, mais tensão haverá entre eles. Então é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no fim. Os cristãos são inadaptados sociais, então haverá ódio. O mundo não nos pertence. Nossa cidadania está nos lugares celestiais. Somos únicos e é por causa da nossa singularidade que pode surgir ódio. Já que Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu ódio contra si mesmo. João capítulo 15, versículo 19. Se vocês fossem do mundo, ele os amaria como se fossem dele. Em vez disso, o mundo odeia vocês porque vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Não é divertido ser desprezado. Isso nos leva ao terceiro sinal dos tempos do fim, que é a angústia de Jerusalém. Geograficamente será muito limitado neste trecho. Jesus cita as profecias de Daniel e há um personagem nas profecias de Daniel que é chamado de abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que isso significa? Qual é o problema? Trata-se de um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se chama de Deus, e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outro acima da sua. Um tirano cuja chegada terá repercussões globais, mas que estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Então Jesus diz que o 4º sinal da sua vinda virá logo depois disso. Então saberemos quando ele está vindo. Estaremos prontos quando esse sinal vier.
Não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias. Não haverá engano. Será muito rápido. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada. O sol se escurecerá, as estrelas cairão. Há muitas predições disso ao longo da Bíblia. Isaías diz: os céus se enrolarão como um tapete, todas as estrelas do céu se dissolverão. Os céus se enrolarão como um pergaminho, e todas as suas estrelas cairão como folhas murchas da videira, como folhagem da figueira. A luz natural se acabará, restando apenas a luz artificial para iluminar a terra. O que está acontecendo? O que está havendo? As pessoas podem perguntar. É isso, os cristãos exclamarão. O sol, as estrelas e a lua param de brilhar bem antes disso acontecer. Deus apaga as luzes do céu para preparar o clarão de luz do relâmpago, que marcará seu retorno. Então, ele vem sobre as nuvens, de volta ao planeta Terra, e nós o encontramos. Não nos encontraremos em um estádio terrestre, porque não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nós o alcançaremos no ar e isso bastará. Não é uma perspectiva fantástica? Quando vocês virem todas essas coisas, saberão que ele está às portas, prestes a entrar. Então Jesus dá uma declaração muito simples sobre uma figueira. E é aqui que muitos cristãos se desviaram. Ele diz: agora aprendam esta lição com a figueira. Assim que seus ramos ficam tenros e suas folhas nascem, vocês sabem que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que quando percebermos todos esses eventos acontecerem, saberemos que estamos lá. Agora, essa analogia da figueira não é uma alegoria, é uma analogia simples de experiências cotidianas, como Jesus frequentemente apresentava em seu ensino. Vocês veem a figueira fazendo isso, vocês dizem: o verão está chegando. E será do mesmo jeito, quando vocês perceberem esses 4 sinais, vocês saberão que o verão está chegando. Infelizmente, as pessoas leram isso como uma alegoria. Em conclusão, nossa pergunta para o dia: qual é uma música de adoração que te ajudou a se sentir mais perto de Deus? Assista ao próximo vídeo do canal que aparece na sua tela. Curta e compartilhe.